Olá, boa tarde, estamos chegando, o programa Gente que Fala está no ar, 12:01, eu sou Mauro Friesman, nossa audiência nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 de São Paulo, pela Rádio Universal AM 810 de Santos, e você também nos vê pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook e do nosso canal no YouTube. Aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos e, claro, interagir com o programa. Vai o número do WhatsApp, 973350038, mais uma vez, 973350038, e não se esqueça nas redes sociais, sempre marcando a hashtag Programa Gente que Fala. Iniciando mais uma semana por aqui, segunda-feira, vamos com muito empenho, com muita dedicação, saúde para todos, aqui na análise e nos debates dos nossos assuntos. Vamos escalar o nosso time para essa conversa de hoje, com o deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, Jesus dos Santos, do PDT, faz parte da mandata ativista. Tudo bem, Jesus? Boa tarde. Boa tarde, Mauro. Boa tarde aos meus colegas aqui de bancada. Boa tarde às espectadoras e espectadores deste programa, muito bem falado por aí, viu? Agradeço bastante por estar aqui com cada um de vocês, para que a gente possa seguir aí dialogando, debatendo assuntos que são importantes para o nosso dia a dia. Muito obrigado pela presença, Jesus dos Santos. Seguindo aqui com a apresentação, escalando o nosso time para essa conversa de hoje, o nosso querido Reinaldo Polito, autor de 34 livros sobre a arte de falar, palestrante, mestre em ciências da comunicação, professor de oratória. Polito, tudo bem? Boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez ao Gente que Fala. Boa tarde, Mauro. Prazer estar novamente com você aqui. E você é testemunha de que eu sou um ouvinte atento do seu programa, ouvinte e espectador. E de vez em quando dou uns pitacos aí, fazendo algumas perguntas, levantando algumas questões. É um prazer estar com vocês aqui e com todo esse time de primeira. É um prazer estar com você do lado de cá, porque hoje você está participando do programa, e estar com você também do lado de lá, porque quando você não está participando, realmente é o que você destacou agora, está sempre acompanhando, dando seus pitacos e se fazendo presente pelas redes sociais. Muito obrigado pela audiência e obrigado por acompanhar o nosso trabalho. Também com a gente o Guilherme Brito, advogado, empresário. O Guilherme é proprietário da padaria e pizzaria Santa Marcelina. Boa tarde, Guilherme. Boa tarde, Mauro. Grande prazer estar aqui junto com vocês, com o deputado Jesus dos Santos, o professor Reinaldo Polito, o Fred, e agradecer a todos que estão nos ouvindo e assistindo pelas redes sociais. É um grande prazer. Eu também assisto, de vez em quando, ali no horário do meio-dia, no intervalo entre uma refeição que a gente está trabalhando, eu sempre mantenho conectado ao programa, que é muito bacana, muito importante para o nosso conhecimento e a nossa atualização. Muito obrigado pelo carinho, Guilherme. Eu sempre brinco aqui nessas horas, né? Ouvir ou assistir o programa Gente que Fala no horário do almoço é gente que come, já não é gente que fala, né? Muito boa, muito bem. Muito bom, muito obrigado, Guilherme. E aqui com a gente também, fechando o nosso time, o Fred Guedini, jornalista, pesquisador, presidente da Associação Profissão Jornalista, a APJ. Tudo bem, Fred? Seja bem-vindo, boa tarde. Olha, Mauro, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com o professor Reinaldo Polito, o deputado Jesus dos Santos e o Guilherme Brito, e essa audiência que você tem, que é maravilhosa. Então, agradeço e vamos aí. Estamos presentes aqui para participar. 12:05, vamos aqui ao nosso primeiro assunto desta edição do programa Gente que Fala. O Estado de São Paulo retorna hoje à fase vermelha de seu plano de combate à Covid-19, na qual deve permanecer até o domingo que vem. A mudança permite o retorno das atividades presenciais nas escolas, além da abertura de alguns serviços que estavam vetados e também a retomada de competições esportivas profissionais. O fim da fase emergencial ocorre após o Estado registrar uma ligeira queda de 91% para 86% na taxa de ocupação dos leitos de UTI e na média diária de novas internações, de 2.732, isso em 15 de março, para 2.715 agora em 9 de abril.
Deputado Jesus dos Santos, a sua avaliação para esse momento de retorno à fase vermelha. Estávamos na fase emergencial. Aliás, ontem, dia 11 de abril, né, foi o dia do infectologista. A nossa solidariedade, aí, o nosso abraço a esse profissional que está na linha de frente aí. Quando as coisas não vão bem, o infectologista aparece, senão é uma especialidade que fica meio escondida aí na ciência, na medicina. Mas vamos em frente. Jesus, seu entendimento sobre esse novo momento aqui no estado de São Paulo. Primeiro, Mauro, se me permite, gostaria de fazer aqui uma autodescrição para que as pessoas com algum tipo de deficiência visual possam também se sentir inclusa neste debate aqui. Eu sou um homem preto, careca, tenho barba, estou com uma camisa azul, com alguns tons laranjas e brancos. Ao meu fundo tem um pedaço da minha geladeira, um pedaço da minha cozinha, que a parede é branca e creme, tem um armário tom amadeirado com portas mais claras, e em alguns nichos, algumas garrafas de óleo, copos e algumas Tupperware. Indo agora à pergunta, né? A reflexão que você nos trouxe. Você está na sua casa, Jesus? Sim, com essa questão, eu acabei de ter uma filha agora e eu perdi o quarto que era meu escritório. E aí eu fui encaminhado aqui para ocupar a cozinha, enquanto eu ainda me ajeito. Minha filhinha tem 3 meses, recente agora, mais nova. Parabéns. Ainda estou ajeitando aqui a casa. E aí, como na cozinha a gente já está mais perto do rango, então eu já fiquei por aqui. Você está perto do café já, né? Já estou perto do café. Já vem quente, não dá nem tempo de esfriar, né? Mas vamos lá para a reflexão que você trouxe. Eu diria que a gente está indo para um momento onde já bate o desespero no governador do estado de São Paulo. Por que bate um desespero no governador de São Paulo? Ele que foi e que é tão crítico ao presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, a qual, nesse sentido, a gente tem uma série de acordos, mas o Dória, que no início da sua campanha estava junto ao Bolsonaro e viu uma oportunidade de se lançar candidato a presidente da República numa tentativa de dar um pedala Robinho, anteriormente ao Alckmin e agora ao Jair Bolsonaro, ele sentiu, na verdade, que a popularidade dele não foi, não se expressa como ele desejaria que se tornasse na realidade, para que pudesse alçá-lo ao governo federal. Há uma candidatura em 2022, inclusive, até porque ele encontra resistência no próprio partido, O governador do Rio Grande do Sul se colocou também no lugar de pleitear a candidatura à presidência federal pelo PSDB, e nas últimas pesquisas que saíram aí, o Dória está em 4º, 5º lugar, com apenas 4% das intenções de voto. E por que isso talvez seja um fator que eu estou trazendo aqui para o nosso diálogo? Porque o Dória, ele, como eu disse anteriormente, se colocou nesta questão do debate ao Covid, sempre contrário ao Jair Messias Bolsonaro, numa radicalização do que deveria ser feito enquanto presidente, mas ele deixou de lado uma série de ações que, enquanto governador, poderia tomar para que efetivamente se controlasse ou diminuísse a pandemia no estado de São Paulo, que é 1/3 dos casos em nosso país. O Dória, do orçamento de 2020 para 2021, reduziu do orçamento da saúde 820 milhões de reais, enquanto aumentou valor consideravelmente, o valor para a comunicação, explorando assim a máquina pública para um processo de autopromoção.
E aí, a gente está vivendo em um momento que, em minha análise, discutindo 2022, Bolsonaro, como o próprio Lula disse, né, por estar na máquina, já tem um espólio eleitoral consolidado, né, e que o caminha de qualquer forma, né, para um processo de segundo turno, e o Dória se vê, na verdade, com as pesquisas que saem aqui no Estado, bastante preocupado, né? E aí, retornar, né, diante de que os casos, sejam de contaminação ou de mortes diárias, tenha diminuído um percentual bem pequeno, eu não considero essa redução uma redução satisfatória para a gente sair da fase roxa, né? A gente tem um número considerável de mortes dia, né? Como dito, a gente tem ainda uma superlotação dos leitos de hospitais, né? É bom lembrar que há 15, 20 dias atrás já teve unidades de saúde faltando oxigênio, a gente já teve gente morrendo na fila. Há uma semana atrás eu tive que levar minha filha na OBS aqui, eu vi pacientes chorando e gritando, né? Dizendo que estava sentindo falta de ar e aquilo ali, cara, me entristecendo de tal forma, e a pessoa não teve nem atendimento durante as 4, 5 horas que eu fiquei ali. Então, essa flexibilização, enquanto os números ainda estão altíssimos, na verdade, é porque o mercado, né, pressiona o Dória não efetiva as políticas ou as ações que deveriam, de fato, né, proporcionar com que a gente fizesse um lockdown correto, e para isso precisaríamos ter uma renda emergencial, né, para dar conta, né, de uma série de famílias que necessitam. A gente precisaria de uma política específica, né, para um setor econômico do nosso estado, que são as pequenas, micro e médio empresas, que sustentam, na verdade, né, a maior gama de pessoas assalariadas com carteira assinada. E, segundo os especialistas, um lockdown de 21 dias, tudo parando, a gente, de fato, aí teria uma redução considerável dos leitos de UTI e poderíamos minimizar o contágio, né, em nosso estado. Então, nesse sentido, eu acho arriscado, e ele faz isso justamente pensando em 22 e porque se sente aí, né, pressionado por parte do setor econômico, que não vê ajuda por parte do governo estadual. Reinaldo Polito, sua avaliação sobre esse momento: 86% a taxa de ocupação dos leitos de UTI no estado de São Paulo, e esse retorno da fase emergencial para a fase vermelha. Era momento de retorno, temos aí a pressão do setor econômico, como destacou o deputado Jesus, temos a necessidade da preservação das vidas, temos a necessidade de olhar esse índice de ocupação de UTIs, porque senão daqui a pouco não tem espaço para mais ninguém, enfim, um imbróglio. O meu texto de amanhã no UOL, que você tem acompanhado, tem me prestigiado com a sua leitura. Eu sou o mais antigo colunista do UOL na área de economia, carreira, comunicação e comportamento. Estou lá há 14 anos, toda terça-feira tem texto meu lá. E, dependendo do assunto, às vezes eu escrevo 2, 3 por semana, se acontecer algo relevante com relação à comunicação. E o que eu vou abordar amanhã no meu texto é exatamente esse, que é o viés ideológico da pandemia. Nós estamos com a pandemia há mais de um ano, a ciência progrediu bastante nesse tempo, os cientistas aprenderam bastante, mas, infelizmente, sabem muito pouco ainda a respeito do combate a essa pandemia. Então, o que acontece é que, dependendo do viés ideológico, as pessoas vão defender um lado, vão defender o outro lado. Na comunicação do Jesus ficou muito claro agora qual é o lado dele. E aí, cada político ou parte da mídia vai se valer de especialistas que possam dar suporte às suas opiniões. Quem é de um lado pega especialista, quem é do outro lado pega especialista, porque até os especialistas estão divergindo
com relação às opiniões. Por exemplo, sobre o isolamento das pessoas. Há especialistas que concordam, especialistas que discordam. Os medicamentos alternativos, você tem especialistas que concordam, especialistas que discordam. E aí o que acontece? O político que tem um determinado viés, e coincidentemente aqueles que pregam o isolamento total, são aqueles que combatem os medicamentos alternativos. E aqueles que pregam uma certa liberdade são aqueles que pregam medicamentos alternativos. E o que eu coloco ali no texto, e acho que isso serve para essa questão que você está levantando, que o que interessa para nós é a solução do problema. Nós estamos vivendo o problema mais grave enfrentado pelo nosso país na sua história. Nós nunca tivemos uma situação como essa. Eu não sou jovenzinho, e além da minha experiência pessoal, eu li muito a respeito da história do Brasil e nunca tivemos uma situação como essa, nem no Brasil e nem no mundo. Então, todos nós precisamos torcer pela solução do problema. E se nós ficarmos apenas com essa preocupação ideológica, nós vamos deixar a nossa isenção do lado para analisar aquilo que existe de positivo no crescimento da ciência para que ela possa ajudar a nossa população. Por exemplo, esse decréscimo que você mencionou, Mauro, é um decréscimo pequeno, mas eu comparo isso com uma situação financeira de uma empresa, econômica financeira. Você tem uma empresa que, num determinado momento, está indo para baixo, arrebentando. Aí chega num determinado ponto, ela para de cair e dá uma levantadinha no bico. Isso é para ser comemorado, quer dizer, parou de cair e existe a possibilidade de uma recuperação. Então, a queda foi pequena, mas é um sinal de que talvez já estejamos sentindo os primeiros efeitos da vacinação que nós tivemos e os cuidados que as pessoas passaram a ter, porque as pessoas não acreditavam muito no risco da contaminação e elas tinham, assim, um comportamento inadequado. Hoje você vê que as pessoas estão usando máscara com um pouco mais de cuidado, estão lavando as mãos, estão usando álcool em gel, mantendo um certo distanciamento. Eu vejo pelas meninas que trabalham aqui em casa, elas chegam de manhã, a primeira coisa que fazem é trocar a roupa, se lavar inteirinha, estão trabalhando de máscara o dia inteiro. E não precisa de nenhuma orientação especial para isso. Elas, percebendo a gravidade do problema, já estão tomando essa iniciativa. Então, eu acredito que tudo isso se deve também a uma pequena conscientização que passa a existir por parte da população. Guilherme, por que a dificuldade que temos de tirar a ideologia da frente, tirar a ideologia do meio do caminho, para que todos olhem no sentido de uma solução que é o que todo mundo espera, que é o combate ao coronavírus com as medidas de prevenção, tão bem destacadas aqui pelo Polito, e, claro, também com o uso da vacina. Sim. O movimento não é confortável, né? Eu nem vejo isso como uma flexibilização. O que houve, a gente saiu de uma fase muito restritiva para uma não tão restritiva, né? Porque todo o comércio continua fechado, a alimentação continua com seus estabelecimentos fechados, só usando o delivery, outros prédios comerciais, enfim, todo mundo continua ainda fechado, não podendo operar dentro de uma possível normalidade, né? E a gente sente muito isso, acho que desde da última eleição, onde houve uma polarização muito forte, e aí um pouco antes, vamos puxar ali desde a Lava Jato, começou uma polarização das pessoas, ali puxando um lado para si, quando o mais importante, eu acho que a gente seguir para frente. Eu acho que essa polarização podia ser no sentido de se criar uma união pelo bem de todos, bem da vida, bem do emprego, bem do Estado, bem do país. Eu acho que isso a gente sente falta, nós que estamos aqui, de uma ideia central, de uma pessoa que nos puxe para o meio e fala assim, não, gente, nós precisamos nos unir para caminhar para frente. A situação é muito delicada, tanto do lado de vista das pessoas, é uma catástrofe você ver uma pessoa precisando de um oxigênio e não ter. Isso é desumano. E do outro lado é desumano você ver uma pessoa querendo trabalhar e às vezes não vai ter um salário para receber, né? Então a gente está num momento onde a gente precisa de muita união, num momento que a gente precisa crescer isso. Eu acho que esse momento não foi flexibilizado. O que houve
até porque essa fase emergencial que foi criada, ela era muito próxima da vermelha, acabou travando alguns outros setores mais ainda, né? Então, a gente precisa acreditar e trabalhar para a gente sair para uma fase laranja, amarela, enfim, chegar numa fase azul, né, com vacinação, que já se mostrou que o único caminho é a vacinação, é um distanciamento social, e o distanciamento social é aquele 1,5 metro das pessoas no dia a dia, né? E o álcool gel e as regras de higiene que as pessoas agora efetivamente lembraram, né? Fred Guedini, repassando aqui essa queda, né, ligeira queda de 91% para 86% na taxa de ocupação dos leitos de UTI, e novas internações 2.732, caindo para 2.715, tudo isso entre 15 de março e 9 de abril. Temos essa redução, mas tudo ainda muito complicado de lidar, os índices são altos, os números são altos, o mercado econômico aí pressionando para a reabertura, empregos em queda. Seu entendimento? Então, eu acho assim, não sabemos se essa pequena inflexão é uma inflexão da curva mesmo, ou seja, se entraremos numa curva descendente do contágio, do número de mortes, né? Houve uma pequena inflexão. Se você olha os gráficos, você vai ver que há pequenas inflexões, às vezes a curva ascendente continua, né? Então, não sabemos ainda qual é efetivamente a tendência. É muito pouca a diferença esses números que você apontou aí, né? O que eu concordo com parte do que foi falado pelos que me antecederam aqui, no sentido de que a grande preocupação é a manutenção da vida, né? Porque esse é o valor principal da nossa sociedade, não é? A manutenção da vida e da liberdade de poder dizer, fazer e se cuidar, né? A responsabilidade de se cuidar. Eu acho que os brasileiros já estão tendo, né, uma demonstração efetiva do posicionamento de cada governante, tá certo? Isso daí já ficou muito claro, está ficando cada vez mais claro, né? E acho que é uma infelicidade a gente ter a qualidade de governantes que a gente tem, não é? É muito ruim, tanto como politicamente falando, ideologicamente. Eu não concordo com o Polito, por exemplo, o professor Polito, quando ele fala que a ideologia atrapalha. Aliás, eu pergunto se o professor não tem ideologia, né? Todos nós temos ideologia. Então, querer trabalhar com a ideia de que a ideologia atrapalha, eu acho uma forma de querer eludir essa questão que é central, quer dizer, elege-se os governantes podem ser de melhor ou pior qualidade, né? Mas há indicadores e indícios objetivos para se medir a qualidade dos governantes. E nós temos indícios muito objetivos da qualidade ruim dos governantes brasileiros nesse momento, tanto do ponto de vista da administração federal quanto estadual. Então, esse é um problema que precisa melhorar. Os brasileiros precisam eleger melhores administradores públicos, melhores governantes. E não adianta a gente querer fugir desse problema. Por que nós estamos com esse nível? Nós que temos o SUS e somos um dos raros países no mundo que tem um sistema único de saúde. Por que nós, tendo o SUS, apesar de uma população extremamente empobrecida, como é a população brasileira, o SUS faria a diferença, né, na qualidade do tratamento de uma pandemia, como já fez em tantas outras no passado. Mas, infelizmente, nós temos governantes que trabalham, principalmente o governo federal, né, que trabalha contra a recuperação, né? Podia ter feito essas 3 semanas aí há um ano, estaríamos hoje com certeza em outra situação. Não teríamos perdido tantas vidas, não estaríamos perdendo tantas vidas cotidianamente. Então, não há que eludir o problema da ideologia. Quer dizer, quem escolhe o governante é a população, através do voto.
E ela o faz por ideologia, por emoção, né? Por arrastão, vamos dizer assim. O que foi o processo das fake news? Foi um processo de arrastão ideológica, né? As pessoas só têm acesso à informação no seu celular, naqueles WhatsApp específicos. As pessoas são emocionalmente cooptadas para ouvir, e todos nós temos isso nas nossas famílias, né? Meu Deus do céu, é impressionante como as pessoas, apesar de terem ido se vacinar, agora dizem que estão sofrendo disso e daquilo porque foram vacinar. Eu tenho parentes assim na minha família. Eu estou sofrendo disso exatamente por causa dessa vacina, como falou não sei quem e tal. Então, vejam como a ideologia é uma coisa tão cooptadora, né? Que as pessoas não conseguem se separar dela. O que eu acho que é importante é que o debate público seja feito no sentido do esclarecimento. Isso sim é importante, porque futuramente as novas escolhas serão feitas com mais inteligência, com mais informação, com mais capacidade. Não porque as pessoas deixaram de ser ideologicamente comprometidas com A ou B, mas porque elas foram informadas e foram formadas de acordo com os dados da realidade, né? Porque tem ideologias que são absolutamente irreais, né? Como a ideologia do presidente da República atual. Sim. É uma ideologia mentirosa, né? Ele usa da estratégia de informações falsas, de falsas campanhas propagandísticas para arrastar as pessoas para o seu campo, né? Mas isso só tem causado mortes e problemas desse tipo. Então, nós temos que ter muita atenção para isso, e eu acho que nosso papel, seja como jornalista, seja como professor, seja como ideólogo, é de formar melhor as pessoas, de formar e informar, né? E eu acho isso daí. Meio-dia como eu fui citado, tem tempo? Você vai dar intervalo? Bem rapidinho, a gente já foi meia hora. Não, como eu fui citado... Eu ia pedir também... Como eu fui citado nominalmente, eu sou professor de oratória há 45 anos e já treinei políticos de todos os partidos. Então, realmente, eu aprendi a trabalhar com a minha profissão de uma forma bastante isenta. Por exemplo, o PDT. Eu preparei a campanha do Adhemar de Barros quando ele foi candidato ao governador do estado de São Paulo. Do outro lado, bem do outro lado, eu tive o Roberto Jefferson como meu aluno e vou orientá-los de acordo com a necessidade de comunicação deles. Os dois extremos que nós temos, o Bolsonaro e o Dória. Se nós quisermos levantar informações positivas do Bolsonaro, nós podemos. Por exemplo, que o Brasil é o 5º país que mais vacinou, que ele já está comprando vacina desde o ano passado, desde junho do ano passado, que ele tem se preocupado com isso. Do lado do Dória, a campanha que ele fez para que nós tivéssemos uma vacina aqui. Então, dá para encontrar aspectos positivos dos dois lados. Agora, se nós nos envolvemos ideologicamente, aí não vamos ver aspecto positivo em nada. Então, é um assassino, é genocida, o outro é aproveitador, é marqueteiro, aí não se chega a lugar nenhum. Pessoal, Mauro, tem que seguir 12h29. Fala, Jesus. Se me permitir 2 minutinhos também, como foi citado pelo professor Reinaldo também em sua fala. Menos Primeiro, que isso, Jesus, por favor, até para a gente seguir com os demais assuntos. Tá? Vamos lá. Certo. É o seguinte, esse não é um debate ideológico, esse é um debate científico. Nenhum de nós aqui está atuando na ciência com o qual a gente possa trazer aqui com o máximo de universalismo, apontando este caminho. O que se resolve, na verdade, da questão da pandemia não é uma solução, são diversos fatores combinados que, inclusive, em países como a China, onde Wuhan foi o primeiro epicentro do mundo, ou também dos Estados Unidos aqui, se é para falarmos de ideologias, usaram tais práticas, têm usado tais métodos. Wuhan, por exemplo, já está tendo atividades com 2.000 pessoas. Estados Unidos, as pessoas estão se encontrando na rua, já se vacinou, né, as pessoas com idade até 30 anos. Então, de qual dados realmente estão sendo aqui apontados para que a gente possa não defender um lockdown, para que a gente não possa defender uma renda emergencial, porque o professor, por exemplo, tem recebido as suas empregadas para trabalharem e elas fazem
todo o esforço para não levar a contaminação para casa do professor. Mas qual que é o cuidado, ao contrário, para que essas mulheres, por exemplo, não sejam infectadas? Então, assim, o debate, na verdade, quando se traz de muitos lados, é um debate meramente moralista e que não aponta, de fato, a resolução do caminho que se faz com um conjunto de medidas e que, infelizmente, nem o governo federal, nem o governo estadual tem tomado medidas para tal. 12h31, você acompanha o programa Gente que Fala, edição de segunda-feira. E antes aqui do nosso próximo assunto, eu vou ler aqui a seguinte mensagem para você que nos acompanha. Olha, pessoal, um convite especial para você acompanhar o programa Gente que Fala, edição da sexta-feira, edição de sexta-feira, sempre com o apoio da Federação das Entidades Representativas dos Militares do Estado de São Paulo, a FERMESP, a entidade que é presidida pelo coronel Antônio Chiari e que traz todas as semanas, cada semana, informações fundamentais para a população sobre as diversas áreas de atuação da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, está feito o convite aqui, sempre às sextas-feiras, a partir do meio-dia, nessa edição do programa Gente que Fala. Faltando 18 minutos para 1, vou pedir agora a brevidade de todos aqui na sequência dos temas, por favor. A gastronomia é um dos segmentos mais afetados pelas restrições impostas pela pandemia da Covid-19, que brecou a maior parte das atividades comerciais e de serviços da capital. O segmento integra o dia a dia dos paulistanos e faz girar boa parte da economia da cidade. Bares e restaurantes passaram a apostar somente no delivery, mas as dificuldades atingem também as padarias, que também não podem sequer servir alimentos nos seus locais, né? Guilherme, como é que está a situação? Há diferenças aí, então, de formas de trabalho, né, em relação às padarias, na comparação com bares e restaurantes, né? Sim. Uma principal diferença, a padaria é um setor essencial para a economia, né? Até, né, retomando só um pouquinho essa fase emergencial, as pessoas não podiam entrar sequer nos restaurantes, elas tinham de ficar somente do lado de fora do sistema drive-thru, enquanto na padaria ela ainda podia entrar e fazer ali a sua compra e sair como no supermercado ou na farmácia, né? Mas o momento agora é muito crítico também para esse setor da economia, porque a gente vem, como você bem disse, há um ano arrastando uma situação. O ano passado havia um olhar todo de preocupação, tanto do governo federal quanto estadual, ao pequeno, médio e microempresário, que ele também está muito incluído nesse setor da alimentação. Desta vez não há nada, a gente não tem perspectiva do governo federal, por enquanto, que ele vai ter uma suspensão de contrato de trabalho, onde ele remunera com auxílio-desemprego, podendo assim você sustentar o trabalhador empregado. Você não tem perspectivas de nada. E, ao mesmo tempo, onde você vem restringindo não só a sua atividade, mas como as demais, você vem sufocando cada vez mais todos os setores, né? Tanto restaurantes, pizzarias, quanto a própria padaria. Porque você vem... E aí você vem também, de outro lado, pressionando os prédios comerciais, as empresas que atuam em prédios comerciais que não podem atuar lá. Enfim, você vem sufocando, e isso chega em todos os setores, tanto da gastronomia, que é muito, muito afetado, que só tem o delivery, e hoje o delivery não está respondendo mais como há um ano atrás, porque as pessoas estavam numa situação um pouco melhor economicamente. Hoje existe uma grande preocupação com o desemprego, então as pessoas têm consumido menos, então o delivery não é mais uma solução que se mostra viável. Então a gente precisa de um consenso, né, de uma melhora expressiva na saúde e de um olhar atento para todos os setores e que envolve a gastronomia, as padarias e o pequeno, médio e micro empresário de uma forma geral, porque nesse momento agora ele é crítico para nós. E qual é a interlocução que você está havendo com o governo de São Paulo, com a prefeitura da capital, em relação a esses aspectos, Guilherme? Os sindicatos têm atuado, né, os restaurantes têm conversado, mas a gente fica ainda, lógico, eles escutam, mas eles se dizem ainda travados pela situação que está acontecendo, né? Até porque agora eles começam a ser afetados pela redução da carga de impostos também, né?
e a gente teve aí recentemente um aumento, depois uma redução, enfim, que eles também estão sendo afetados. Mas, junto ao governo federal, houve uma promessa há 60 dias, um pouco mais atrás, que ia ser visto, e agora se sabe que é por causa que o orçamento não é aprovado, enfim. Então, eles sabem das nossas necessidades e também estão no aguardo de melhorias, de aprovações para poder ajudar todos os setores, né? E o que o setor precisa mesmo é voltar a trabalhar. E a gente sabe que, para isso, precisa contar com o apoio das pessoas, essas festas clandestinas acabarem, as pessoas também se conscientizar que isso tem nos afetado, porque a gente quer, mas você vê festa clandestina acontecendo, vê aí o comércio em locais que não há fiscalização acontecendo, você vê, dizem aí, os bailes nas comunidades acontecendo, então a gente precisa de um apoio de todos, né? As pessoas se reunindo sem máscara, então precisa de uma conscientização também geral, né? Faltando 23 minutos para uma edição do programa Gente que Fala, pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também nas redes sociais. A gente vai para um intervalo e voltamos em um minutinho aqui com a sequência da nossa conversa. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. De volta com essa edição do programa Gente que Fala. Vamos seguir aqui com o nosso próximo assunto, faltando 22 minutos para uma agora. Como o deputado precisou se ausentar, vamos falar sobre o seguinte, Polito. Se mesmo no tete-a-tete voltou, deixa eu falar com o Polito aqui primeiro, que eu já iniciei o tema, deputado, vamos lá. Se mesmo no tete-a-tete, com todo o cuidado, a comunicação às vezes produz mal-entendidos, não é difícil imaginar o que pode ocorrer quando as pessoas estão se comunicando à distância, o que é o que vem acontecendo muito aí nos últimos tempos em razão da pandemia. A chance de deixar alguém contrariado por mensagens erradas, quando nos comunicamos por telefone, por e-mail, por mensagens online ou por videoconferência, aumenta consideravelmente. E, segundo especialistas, além dos cuidados habituais, é preciso ser mais breve, concluir as frases e ter atenção extra com o humor, entre outros cuidados. Bom, esse problema já existia bem antes da pandemia, né, Polito? Conversas por mensageiros, por exemplo. Às vezes a letra é fria, né? Às vezes você está com um estado de espírito e a letra fria transmite outro estado de espírito. Vou começar até pelo final, como é perigoso fazer brincadeiras presenciais e também online, fazer brincadeiras à distância. Eu tenho citado nos meus textos alguns exemplos, porque quando você usa uma ironia fina, uma mensagem subentendida, dependendo da formação de quem está à sua frente, se for uma pessoa com dificuldade de entendimento, ela pega a palavra ao pé da letra e se sente ofendida com aquilo e reage emocionalmente, porque ela não consegue perceber que existe uma mensagem por trás daquilo que você está dizendo. E quando você também tem uma má vontade do outro lado. O exemplo que eu dou é do Bolsonaro, quando ele disse, tive 4 filhos, aí deu uma fraquejada e nasceu lá uma menina. É evidente que ele estava fazendo uma brincadeira, mas o que fez a imprensa? Pegou aquilo ao pé da letra, não gosta de mulher, porque... Então é preciso tomar muito cuidado. E quando nós temos essa comunicação à distância, a complicação é maior, Mauro, porque quando você está presencial, você tem uma visão periférica, você vê o comportamento de uma pessoa, a contrariedade, quando ela baixa a cabeça, levanta, se ela se movimenta, você vai fazendo até intuitivamente uma leitura daquilo que está ao seu redor. Na comunicação à distância, você perde isso. Então, começa a complicar um pouco mais, porque você imagina que as pessoas estejam reagindo de uma determinada maneira,
quando, na verdade, elas estão reagindo de outra totalmente distinta. E o que você disse é verdade, a comunicação ela precisa ser mais rápida, ela precisa ser mais concisa. Aquele que fazia reuniões de 2, 3 horas, ele precisa aprender que a reunião tem que voltar para 1 hora, 40 minutos, tem que ser muito mais curta. Os intervalos precisam ser mais frequentes, a interação com o grupo precisa ser muito maior, porque senão as pessoas vão dispersando e deixam de prestar atenção. E aquilo que nós conversávamos um pouquinho antes de entrarmos no ar também, uma conversa paralela, alguns chefes ficam, você não está prestando atenção, deixa de vez em quando uma conversinha, porque nós perdemos o horário do cafezinho, e esse momento, às vezes, por exemplo, ir lá dar uma olhadinha na filha, para ver se está tudo em ordem, uma filha de 3 meses, e dependendo da situação, até botar a filha no colo, participar da reunião com ela, vai ficar muito mais calma, humanizar um pouco mais esse contato, isso ajuda maior na eficiência, Mauro. E aproveitando para fazer um jabazinho aqui, o último livro que eu lancei, Os Segredos da Boa Comunicação no Mundo Corporativo. Esse livro aqui tem o que existe de mais moderno na comunicação atual. E foi incluído aqui também essa comunicação à distância, treinamento à distância, reuniões à distância, como fazer uma live. Então, tudo aqui para que a pessoa possa, passo a passo, saber exatamente como ela deveria se comportar. Tá. E a despeito de todas essas situações que a gente precisa aprender quando estamos numa comunicação como essa que a gente vem fazendo agora, a gente não sabe do estado de espírito de cada um, o que está acontecendo à volta de cada um de nós. Quando a gente passa para a situação do treinamento, que é o seu trabalho, treinamento de oratória, isso também se aplica? Você não sabe exatamente o que está acontecendo com o seu aluno, o que tem ao redor dele, qual é o estado de espírito, ele aproveita melhor, não aproveita melhor? O que aconteceu nessa nossa conversa aqui é um bom exemplo do que você está dizendo, Mauro. Por exemplo, Jesus, ele se pronunciou, ele foi o primeiro a falar. Então, deu para fazer uma análise muito boa do que ele pretende com a comunicação dele. Porque eu sempre cito isso, mas depois de 45 anos fazendo isso de manhã, à tarde e à noite, com 5 segundos de conversa, você já sabe exatamente por onde vai. O Fred, do outro lado também, a partir do instante em que ele se manifestou, é possível fazer. Então, quando o Gabriel, então, nem se fala, o interesse dele qual é? Então, quando nós temos essa oportunidade de medir um pouquinho o que a pessoa pretende, o que ela está sentindo, você vai adequando, porque você tem um planejamento para fazer as apresentações, mas você precisa adaptar aquilo que você planejou de acordo com a característica e com a reação dos ouvintes, porque o que interessa é atingir os objetivos. E se você segue naquele planejamento sem considerar essa reação que você tem à sua frente, a chance de errar é muito grande. Faltando 17 minutos para 1, a gente segue com mais um assunto aqui no programa Gente que Fala. A Assembleia Legislativa de São Paulo realizou recentemente uma jornada pela construção do pacote de leis antirracistas. A proposta visa reunir uma série de medidas legislativas de combate ao racismo dentro de um único conjunto de leis, englobando propostas para os campos da segurança pública, educação, saúde, comunicação, cultura e economia. A iniciativa nasceu dentro do Grupo de Trabalho Abordagem Policial, Perpetuação do Racismo Estrutural, que reúne diversos ativistas, intelectuais, movimentos e organizações sociais. Deputado Jesus, como é que funciona na prática isso? É fazer uma consolidação na Assembleia Legislativa de todo o arcabouço legal, tudo que existe a respeito de lei antirracista e fazer um pacote, assim que deve funcionar? É por aí, Mauro. A gente nasce com esse trabalho logo após do que aconteceu em Paraisópolis, porque observamos que muitas organizações, defensoria, ouvidoria, estavam muito empenhadas em resolver o processo muito triste que ceifou vidas ali, né? Só que esses são casos recorrentes, né? Tanto é que tem dados aí, estatísticas que apontam que a cada 23 minutos um jovem preto periférico é morto em uma periferia do nosso país. E aí, neste sentido, aprofundando essa questão, entendemos, na verdade, que há um problema sistêmico
na abordagem policial, visto que a gente tem, né, historicamente, uma polícia que serviu, né, e que serve, de certa forma, por uma questão cultural e hegemônica no nosso país, ao processo genocida, que infelizmente, destruir famílias, exterminar, né, uma determinada população sempre marginalizada. E aqui talvez eu não precise aprofundar, visto que a gente sabe que de um país de 521 anos, quase 400 anos, foi um processo de escravização. Na década de 30, né, a Frente Negra Brasileira ainda estava lutando para que, né, estes corpos tivessem acesso à educação, saúde, e que isso só se consolida há 30 anos atrás, com a Constituição de 1888. Então, existe, né, os dados apontam justamente essa lacuna, essa deficiência de nossa sociedade em equiparar, em reparar tais danos que vêm, por exemplo, colocando esta população nos índices mais altos. Por exemplo, das pessoas mais pobres do nosso país, 75% são as populações pretas. Então, a partir desse entendimento, a gente tem reunido leis que já estão protocoladas na casa. A Leci Brandão, por exemplo, a deputada, a colega, a madrinha, como eu a chamo, já está no seu terceiro exercício parlamentar, já produziu uma série de leis nesse sentido. Engraçado, a gente vai aprovar um projeto, inclusive, do Campos Machado, que legisla, tem um projeto lá que legisla sobre a saúde da população preta. Então, estamos juntando esse material já protocolado e produzindo nas outras 6 temáticas matérias que têm sido discutidas amplamente no seio do movimento, para que a gente apresente aproximadamente de 30 a 40 leis, né, e que garantam, na verdade, não só o debate da segurança pública, mas como também o debate em outras temáticas. Uma coisa é fazer todo esse apanhado, pegar todo esse arcabouço legal e fazer essa consolidação. Agora, e juntar, saber o que tem exatamente, o que é que falta, né? Agora, de que forma esse trabalho vai permitir a melhor aplicabilidade dessas leis, para que elas cumpram a sua função, cumpram a sua missão em relação àquilo que saiu da cabeça do legislador no momento em que essas leis foram criadas. Como é que isso favorece a aplicação de tudo isso e como é que isso favorece também o entendimento da população, né, de que existe tudo isso preparado, e também o próprio trabalho do deputado, que não é só fazer leis, mas também fiscalizar a execução de cada uma delas. Exatamente. Como eu disse anteriormente, esse é um processo que não tem se dado do âmbito do nosso gabinete. A gente tem feito uma série de ações com a sociedade civil, com os movimentos sociais, com os movimentos pretos, para entender e trazer estas demandas, né, traduzi-las em projetos legislativos e que, de fato, né, na ponta, avancem com a melhora e com a dignidade destas vidas. Na sua efetividade, vou dar aqui, por exemplo, 2 exemplos, no campo da saúde e no campo da educação. Hoje, a doença falciforme é uma das doenças que mais matam não apenas a população preta, mas a população em geral, por conta do processo de miscigenação. Esse gene, né, acabou se espalhando por toda a população preta. E a doença falciforme, ela é responsável por desencadear uma série de outras doenças. A gente não tem, né, uma regulação onde o exame, né, da doença falciforme, por exemplo, esteja dentro dos pré-requisitos do pré-natal, por exemplo, aonde, se essa mulher já descobre que tem essa doença, né, ela já passa a cuidar do seu filho de uma outra forma. Segunda coisa, a gente não tem, por ser uma doença tão gritante, a gente não tem uma rede de hospitalar que entenda essa doença como doença crônica, justamente para que haja especialidades.
Então, isso de forma concreta é plausível e diminui, inclusive, gastos futuros da saúde. Só para finalizar, um outro exemplo está no campo da educação, aonde, né, uma lei federal, né, regulamenta o ensino de África e dos povos originários na educação e, na sua efetividade na sala de aula, isso não se dá. A gente entende que passos como esses podem justamente reduzir, minimizar os casos, as lacunas raciais e de preconceitos que existem e que está aí até hoje, que não foram mitigados porque não existem ainda ações concretas e práticas para que a gente possa solucionar. Faltando 9 minutos para pessoal, uma notícia aqui para dar, que é a seguinte mensagem do governo de São Paulo, que está vacinando os professores e funcionários da educação básica com mais de 47 anos de idade, das escolas estaduais, municipais e particulares. Você faz parte desse grupo, então, professores, funcionários da educação básica com mais de 47 anos de idade, nas escolas tanto do município quanto do estado, particulares ou da rede oficial. Você faz parte dessa comunidade, da comunidade escolar, faça o seu pré-cadastro lá na página vacinejá.sp.gov.br/educação ou pelo WhatsApp. O número do WhatsApp é o seguinte: 11, código DDD aqui de São Paulo, 95220-2923. Mais uma vez, 11, código DDD da capital, 95220-2923. Mensagem do governo de São Paulo, estado de respeito. Faltando 8 minutos para agora, eu sigo aqui com o assunto para o Fred Guedini. Olha, na última quarta-feira, no dia 7 de abril, ocorreu no mundo digital a Vigília pela Vida e pela Liberdade, que contou com o apoio de 41 entidades e movimentos da sociedade civil. A data, que foi o Dia Mundial da Saúde e também Dia do Jornalista, foi escolhida por celebrar 2 setores que têm sofrido muito com as ações ou falta de ações do governo brasileiro. Segundo as estatísticas, mais de 1.000 profissionais da saúde e de 100 jornalistas já foram mortos pela Covid-19. Como é que foi esse evento no dia 7 de abril, Fred? Foi um evento fantástico, maravilhoso. Você vê, conseguir manter a atenção das pessoas, né, durante 1h30, 90 minutos, não é fácil, né, mano? E o que ocorreu de fato, foi que houve o número de pessoas que acessaram a realização daquele evento cresceu durante todo o evento. Então, isso mostra que foi um evento muito bom, centrado principalmente nessa questão, como diz o título, né? Vigília pela Vida e pela Liberdade, porque na questão da vida tem a pandemia e a falta dos cuidados necessários para superar esse drama em que estamos todos metidos, né? E, de outro lado, a questão da liberdade, que é o ar que o jornalista respira, né? A liberdade é essencial para o trabalho jornalístico, né? E essa liberdade, ela vem sendo atacada, seja pelos impropérios e pelas ameaças que vêm do presidente da República e do seu entorno, né? Seja até por parte do judiciário. O judiciário que impõe pesadas multas. Nós falamos no caso particular do colega Luiz Nassif, por exemplo, que são pesadas indenizações, mas indenizações não porque ele esteja falando mentira, indenizações porque tem alguém poderoso, que tem uma banca advocatícia muito poderosa, paga a peso de ouro, né? E que leva aquela ação em frente e encontra juízes e até desembargadores que concordam com a proposta de pesadas indenizações, que no caso do Nassif, por exemplo, se não houvesse o movimento amigas e amigos do Nassif, teria simplesmente fechado o canal GGN, jornal, que é o canal pelo qual ele realiza o trabalho dele de jornalista, percebe? Então, essa vigília, o que provocou foi a indignação e a necessidade da defesa dos jornalistas que estão sendo levados aos tribunais para pagar pesadas indenizações
e que muitas vezes, porque estão falando a verdade. Olha só que coisa absurda, né? Quer dizer, o judiciário, que deveria defender a Constituição, que proíbe a censura, ele, na verdade, está trabalhando por uma forma de censura, uma forma velada de censura, porque quando você impõe uma indenização, 2, 3, 4, 10 indenizações que são muito acima da capacidade de pagamento que tem o veículo, é evidente que você está querendo matar aquele veículo, você está querendo fechar aquele veículo, impedir o trabalho daquele jornalista. Então, esse movimento que nós estamos fazendo, inclusive a Associação Brasileira de Imprensa entrou com uma ação no Ministério, no Supremo, para que haja limitações a esses valores impostos, né, de indenizações por parte do judiciário, para que elas sejam proporcionais ao faturamento e à possibilidade de cada veículo. Não é? Não há que ser o mesmo valor para uma TV Globo e para um GGN do Nassif. São valores de faturamento absolutamente diferentes. Então, a vigília foi para tratar dessas questões também, mas o que foi muito interessante é que ela se baseou bastante em artistas, né? Poesias, dança, música, e com isso nós levamos 1h30 ali aprendendo muita coisa, prendendo a atenção dos espectadores, e ela está disponível, seja nos canais do GGN, da APJOR, que é www.apjor.org.br, e mais 18 canais que retransmitiram, né? A cabeça de rede foi da TVT, Rede TVT de televisão, né? Então, foi muito legal, e eu convido até aqui os colegas e os parceiros aqui que estão, o Polito, o Guilherme Brito, o Jesus, para olharem essa vigília, que foi realmente fantástico. Foi um trabalho de uma equipe muito boa, de produtores, direção, de arte, tudo foi maravilhoso. E pessoal, convido o público também para conhecer e participar, porque, no nosso entendimento, o jornalismo é um trabalho essencial para a sociedade, não é? Para justamente poder informar fora do âmbito daqueles veículos, daquelas fontes de informação absolutamente comprometidas com determinada ideologia, um determinado modo de vida. Quer dizer, a função do jornalista é justamente trabalhar com as diferentes ideologias, mas buscar a informação mais verdadeira, a informação mais certa, mais correta, para que o público possa se informar e decidir melhor, né? Pois não, Mauro? Pessoal, faltando 2 minutos para uma, a gente, no dia a dia aqui, a gente tem as perguntas da nossa audiência, mas por conta aqui da hora que avançou rapidamente, peço desculpas aqui para os nossos ouvintes, para os nossos espectadores, que a gente não vai conseguir responder as perguntas que foram enviadas. Eu só quero registrar aqui, aproveitar a presença, Fred, o Pedro Nastri, nosso colega jornalista Pedro Nastri, da Rádio Trianon, que apresenta o Metrópole em Foco todos os dias, das 9h30 às 11h. Ele é conselheiro da APJOR, né? A Associação Profissão Jornalista. Está deixando um abraço aqui. Então, quero registrar. Pedro, muito obrigado. Ele acompanha sempre a gente, está sempre ligado aqui nos nossos trabalhos do programa Gente que Fala. Não consigo nem fazer a despedida de cada um, mas eu vou fazer aqui o meu encerramento. O agradecimento a vocês, em nome da equipe do programa Gente que Fala, nessa edição de segunda-feira. Estiveram com a gente o co-deputado estadual do PDT, Jesus dos Santos, da Mandata Ativista, aqui na Assembleia Legislativa, o nosso mestre em Ciências da Comunicação, professor de oratória, Reinaldo Polito, o Guilherme Brito, da Padaria e Pizzaria Santa Marcelina, e o Fred Guedini, presidente da Associação Profissão Jornalista. Na mesa de som com a gente hoje, o Neildo Neres, o Sérgio Souza, nosso gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral, e você, ouvinte e espectador, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, 1h em ponto. Valeu, tchau, até amanhã.